sobre o cavalo de Troia do José Múcio. Vamos ver aqui essa matéria. José Múcio mantém militares de confiança do governo Bolsonaro na cúpula do Ministério da Defesa de Lula. Reportagem de Rafael Moro Martins e de Guilherme Maziero. Não é uma reação. Apaziguava na terça-feira passada, dia 17, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na fala a jornalistas, na porta do Ministério da Defesa em Brasília, ele buscava desvincular os ataques terroristas de 8 de janeiro da pauta do almoço que acabava de ter com o anfitrião José Múcio Monteiro e com os comandantes das Forças Armadas. O tom conciliatório de Costa foi recebido por sorrisos de um grupo de servidores em cargos de confiança do primeiro escalão do Ministério da Defesa. Naquela tarde ensolarada e quente, tratam-se de 6 militares que têm relações diretas ou próximas com o ex-candidato a vice-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, filiado ao PL, e o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Os dois generais da reserva são partes fundamentais de uma engrenagem que colocou o Exército de volta na política, elegeu Bolsonaro e é suspeita de participar da tentativa de golpe no último dia 8. Braga Neto, segundo o repórter Caio Junqueira, fez reuniões para planejar um até agora fracassado golpe de Estado. Mais discorridos 10 dias dos ataques terroristas e mais de um mês da sua indicação como ministro de Lula, Múcio mantém em cargos de confiança agente de estreita confiança do candidato derrotado a vice. Compõe o grupo o subchefe e um assessor do gabinete ministerial, os assessores de planejamento, comunicação, atos e procedimentos e o secretário de controle interno. Os ocupantes de cargos dessa natureza são habitualmente trocados logo que se inicia o novo governo. Para o ministro empossado, monte uma equipe alinhada às políticas públicas que irá executar. Porém, enquanto Lula esbraveja contra generais e para a grande imprensa, ordena a demissão de militares bolsonaristas do Palácio do Alvorada e do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, os homens de Braga Neto e Vilas Boas vão ficando, sem alarde, no primeiro escalão da defesa. A pasta foi criada em 1999 por Fernando Henrique Cardoso. Seu objetivo é colocar sob civis a definição das políticas públicas a serem executadas pelas Forças Armadas, além do controle de seu funcionamento, algo corriqueiro em democracias maduras, porém sem a criação de uma carreira de servidores civis especializados em políticas de defesa, o Ministério nunca funcionou a contento. Após a queda de Dilma Rousseff, Michel Temer entregou ao ministro militar jogado no lixo a função para o qual a pasta foi criada. Com Bolsonaro, os militares se entrincheiraram de vez ali. Devolver o controle ao governo civil é uma das missões esperadas do governo Lula e sobre a qual o Múcio até agora desconversa. Zé Múcio é meu amigo de muitos anos, é uma pessoa com quem confio, de muita habilidade política. Ele é um homem que sempre que possível tenta evitar qualquer conflito, disse Lula, em entrevista à jornalista Natuzaneri, foi na Globo News. Em meio a esse cenário que Rui Costa agendou para sexta-feira, dia 20, uma reunião entre o presidente Múcio e o comandante das três forças. Perguntamos a Múcio, por intermédio de assessores, se ele conhecia as ligações de sua equipe próxima com o bolsonarismo e sua agenda, e, nesse caso, por que não fez mudanças. Também o questionamos sobre o seu conhecimento da missão do Ministério da Defesa, o controle civil das Forças Armadas. Ele preferiu não responder. É provável que haja mais gente ligada a Bolsonaro em cargos de nomeação política de escalões inferiores da defesa, a exemplo da Secretaria-Geral, que não são objetos desta reportagem. A lista a seguir, portanto, não dá conta de toda a situação da pasta. Os haitianos de Múcio. 5 dos 6 assessores diretos de José Múcio são nomeados durante o governo Bolsonaro, são oficiais do Exército. 3 deles serviram na missão nas Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH, patrocinada por Lula em seus primeiros mandatos. Tratam-se do tenente-coronel da reserva Jorge Luiz Mendes de Assis, assessor do gabinete, do chefe interino da assessoria especial de comunicação social, coronel da reserva Neyton Araújo Pinto, e do capitão reformado Geraldo Calixto de Araújo, assessor de atos e procedimentos da defesa. A MINUSTAH, acusada de crimes contra civis e violência exacerbada, é vista por pesquisadores das Forças Armadas Brasileiras como um laboratório para operações de garantia de lei e ordem, a GLOS, que colocam sob o Exército o comando de atividades eminentemente políticas, como a segurança pública do Rio de Janeiro, com Braga Neto. O tenente-coronel Mendes foi nomeado adjunto da assessoria de apoio para assuntos jurídicos do comandante do Exército pouco depois de voltar do Haiti, em 2015. À época, Vilas Boas acabara de assumir, escolhido pela presidente Dilma. Mais tarde, como se sabe,
o comandante do Exército foi protagonista da prisão de Lula ao ameaçar o Supremo Tribunal Federal, via Twitter na véspera do julgamento de um habeas corpus do hoje presidente da República. A Vilas Boas, Bolsonaro já disse dever à eleição de 2018. Mendes seguiu no posto, segundo o currículo disponível no site da Defesa, até 2021. Em 21 de maio daquele ano, foi chamado para trabalhar no Ministério, onde tem salário mensal bruto de R$ 10.373, que se somam aos R$ 22.725, aqui tem direito como militar da reserva. Atual chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social, o coronel Neyton Araújo é outro nome de confiança de Braga Neto. Por convite dele, pediu para ser mandado à reserva a fim de se tornar o seu assessor na Casa Civil, em abril de 2020. 2 meses antes, o general havia se tornado o primeiro militar a comandar a pasta desde a ditadura. Com a entrega do governo Bolsonaro ao Centrão, Braga Neto foi tornado ministro da Defesa e levou Araújo a tiracolo. Quando Braga Neto deixou o governo para ser candidato a vice-presidente com Bolsonaro, Neyton permaneceu na Defesa, onde passou a assessorar outro general truculento, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, conhecido pelas ameaças e mentiras sobre o sistema de votação proferidas sempre aos berros. Neste início de ano, ele aproveita as conversas com jornalistas para também defender a atuação do Bolsonaro na pandemia e uma alegada autonomia das Forças Armadas ante o Ministério da Defesa, tal qual Mendes recebe R$ 10.373 mensais pelo cargo político, acrescidos ao soldo de 26.108 brutos de militar da reserva. Terceiro haitiano de Múcio, o capitão Calixto serviu a MINUSTAH entre os anos de 2012 e 2013. À época, o chefe dele era o general Luiz Eduardo Ramos, outro ex-ministro de Bolsonaro e um dos mais radicalizados entre os generais que foram fazer política no Planalto. Segundo seu currículo, depois de voltar do Haiti, Calixto passou a cuidar do orçamento das Forças Armadas, na assessoria parlamentar do Ministério da Defesa, a turma responsável pelo lobby fardado, junto a deputados e senadores, e que atua em coordenação com o Comando Geral. Deixou o posto em 2018 a se depender do que está informado no site da Defesa. O capitão Calixto teve o cargo de confiança na pasta ao longo de todo o governo Bolsonaro e assim permanece sob Lula e Múcio. O Exército do Futuro que nunca chega. O general de 3 estrelas Valmir Almada Schneider Filho está no Ministério da Defesa desde 2019, segundo o seu currículo. Ainda no governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 2015, ele comandou a 7ª subchefia do Estado-Maior do Exército, dedicada a formular as normas e diretrizes para contribuir para a construção do Exército do Futuro. São desta época reportagens que profetizavam um exército totalmente reequipado, a partir da Estratégia Nacional de Defesa elaborada anos antes nos governos petistas, sob a coordenação de 2 ministros civis, Nelson Jobim, da Defesa, e Roberto Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. O ano de 2022 é considerado um marco temporal para nós. Pretendemos que o processo de recuperação termine até lá, prometia Schneider em uma delas. A partir de 2012, porém, os militares passaram a revisar sistematicamente a estratégia, tarefa em que a 7ª subchefia teve papel relevante. Em 2022, como se sabe, o Exército Brasileiro estava mergulhado na política, com militares e oficiais ocupando cargos destinados a civis na administração federal. E nesta sexta-feira, uma nova proposta de modernização deve ser apresentada a Lula. Apesar disso tudo, o general Schneider segue chefiando a Assessoria Especial de Planejamento do Ministério da Defesa desde, pelo menos, abril passado. Serviu a um ministro, Paulo Sérgio, muito mais preocupado em fazer política, inclusive antidemocrática, que em assuntos estratégicos. O cargo lhe rende 13.623 mensais, acrescidos de 31.908 mil do soldo de general da reserva em valores brutos. Atual subchefe de gabinete do ministro Múcio, o coronel da reserva Alexandre Carlos Magnus de Lara, desempenhou o mesmo papel sob os 3 ministros da defesa de Bolsonaro. Segundo o seu currículo, Magnus se formou aspirante a oficial na turma de 1993, a Academia Militar das Agulhas Negras. Fez carreira discreta, cujo ápice foi o comando do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, a mais antiga unidade de artilharia do Exército, atualmente sediada em Brasília. Desde dezembro de 2020, é subchefe de gabinete do Ministério, serviu, portanto, a Braga Neto e Paulo Sérgio. O único militar da lista que não é do Exército e o único da ativa, o vice-almirante Luiz Roberto Basso,
é secretário de Controle Interno do Ministério da Defesa desde meados de 2022. É outro que ingressou na pasta sob o ministro Paulo Sérgio, antes presidiu o Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., a Amazul, estatal criada pelos militares para promover, desenvolver, transferir e manter tecnologias sensíveis às atividades do Programa Nuclear da Marinha e do Programa do Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub. Os salários brutos de Bastos somam R$ 40 mil, ele recebe 31.892,63 como militar e 8.174,03 no cargo como civil. Então, esses são os militares do Bolsonaro que o Múcio continua mantendo no governo. A gente tem que ficar bastante atento a isso.